Então, aqui tem 2 pontos. O primeiro, que tem muita gente que aceita Jesus, mas não se batiza, porque acha que aceitar já foi suficiente. E aí, aqui, a gente precisa deixar claro para essas pessoas. É necessário as 2 decisões, porque a Bíblia fala isso, não é? É porque batizar é aceitar. Porque imagina, por que a gente não batiza bebê? Como a gente vê em alguns lugares sendo batizados. Ah, vamos batizar um bebê. Porque, na verdade, esse ritual é apenas uma questão financeira. Porque as pessoas, elas têm que pagar para poder fazer isso. E também isso atrai mais pessoas para o local religioso. E é por isso que as pessoas fazem isso. Então, a gente já vê hoje que esse tipo de coisa já não está sendo mais tão realizado mais. Por quê? Uma criança, ela não tem pecado. E o batismo é o batismo do quê que a Bíblia fala? Do arrependimento. A criança vai se arrepender do quê? De ter nascido? Né? Então ela não tem erro, ela não tem falha, ela não tem pecado. Ela é pura. E aí o que acontece? Quando a gente vai se tornando adulto, que a gente vai tendo a compreensão dos nossos erros, das nossas falhas, que foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz, que ele morreu por nós, para perdão dos nossos pecados, para remissão e tarará, a gente vai entendendo do sacrifício. E aí existe o arrependimento de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que fez com que Jesus fosse levado para a cruz em nosso lugar. E aí entra um momento de quê? Decisão. Batismo é uma decisão. Sim. Então, é uma decisão em aceitar Jesus como Senhor da sua vida e viver em novidade de vida. Aí tem o outro ponto. Tem pessoas que demoram muito ou às vezes ficam adiando essa decisão de se batizar porque acreditam que só devem se batizar quando largar a bebida, quando largar o cigarro, quando largar a amante, quando... E aí, como é que fica? Como que você explicaria para essa pessoa que está em casa, que tá ouvindo a gente falar aqui, que já sentiu no seu coração vontade, mas tem medo? Vamos falar o seguinte, a Bíblia é clara em vários textos e a gente não tem nenhuma comprovação bíblica daquilo que é trazido por algumas igrejas em alguns lugares. E entenda bem, o que eu tô falando aqui não é que eu tô fazendo apologia para que as pessoas façam isso, mas o que eu tô dizendo é para que vocês tenham consciência do que vocês estão fazendo. Porque a vida de vocês é a vida de vocês e vocês fazem delas o que vocês quiserem. Lembra que as nossas sementes de hoje vão produzir as nossas colheitas de amanhã. Pensa o seguinte, a pessoa que bebe, aonde que a Bíblia diz que não pode beber? A pessoa que fuma, aonde que a Bíblia diz que a pessoa não pode fumar? Então, às vezes a pessoa diz assim, eu não vou me batizar porque eu fumo, não vou me batizar porque eu bebo. Tá, vamos pensar o seguinte, a Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas que nós temos que nos embriagar com o Espírito Santo, nós temos que nos encher do Espírito Santo. Essa coisa de cigarro e drogas, essas coisas nem existiam na época, a gente não tem nenhum fato relevante ali na Bíblia que a gente possa comprovar. Então, o que as pessoas precisam entender é que é um mal que elas fazem para a saúde delas. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu, Douglas, não consigo ver Jesus com cigarro nos dedos, uma droga, eu não consigo ver Jesus alcoolizado, bêbado, eu não consigo ver Jesus dessa forma. Então, se Jesus não faria isso, por que eu vou fazer? Esse é o ponto, que foi o que aconteceu comigo. Eu bebia, eu fumava, eu tinha relação com várias meninas, eu tinha uma vida toda desregrada. Mas quando eu tomei a decisão de buscar Jesus de verdade, de aceitar Ele como Senhor da minha vida, de estar dentro de uma igreja, frequentando e de fato ter um relacionamento com Ele, gente, eu não tinha mais vontade de beber, eu não tinha mais vontade de fumar. Eu me lembro que eu tentei um dia ir para uma festa, eu não consegui, eu me senti como se fosse um peixe fora do aquário. Falei, aqui não é o meu lugar mais. Alguma coisa aconteceu dentro de mim. E esse é o ponto. Quando uma pessoa ela tem um encontro com Jesus de verdade, então todo o resto é uma consequência daquilo que aconteceu com ela. Então, a conversão é uma consequência da pessoa que ela se tornou. Esse é o ponto. Porque a gente vê na Bíblia Jesus falando para Simão, quando Jesus vai lá e diz assim, ô Simão, Satanás quis te cirandar, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converter, desconfia nos teus irmãos.
Então ele estava do lado de Jesus, ele estava caminhando com Jesus, mas ele ainda não era convertido. Então o fato de estar dentro de uma igreja, o fato de cumprir rituais de uma igreja, sobre você continuar fumando ou bebendo ou fazendo as coisas erradas, isso tudo é menos importante para a decisão mais importante, que é você decidir ter um relacionamento com Jesus de verdade.